Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro. Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Office 2010. Pessoal, conteúdo extremamente cobrado em provas de concursos, tá? Vou passar para vocês um pouco do Word, um pouco do Excel, um pouco do PowerPoint e falar sobre algumas ferramentas do Office também, certo? Lembrando, eu vou dar um foco maior para os pacotes do Office lá que são cobrados em concursos, certo? E eu vou falar um pouquinho também sobre as outras versões, aquelas versões anteriores. Então, se for cobrar uma versão diferente do 2010, vocês também vão estar preparados, certo? Não vou passar apenas do 2010, vou passar do 2010, mas vou explicar as outras versões também. Beleza? Tá, pessoal, primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é um pouquinho sobre o pacote do Office. O que é o pacote do Office, certo? O Office é um pacote de aplicativos ou suítes de escritório que contém programas como processador de texto, planilhas de cálculo, bancos de dados, apresentações gráficas e gerenciador de tarefas, e-mail e contatos, certo? Então, o pacote do Office é um conjunto de ferramentas que serve para auxiliar no trabalho de alguma pessoa que trabalha no estilo de escritório, certo? Esses aqui são os programas que vêm no pacote do Office, que são o quê? O Access, o Excel, o InfoPad, OneNote, Outlook, o Word, SharePoint, Publisher e o PowerPoint. Eu sei que muita gente aqui nunca trabalhou com a maioria desses programas, certo? Alguns deles aqui são acrescidos ao pacote do Office, são de grande valia, mas para algumas pessoas não têm utilidade, certo? Os principais aqui que a gente trabalha é o quê? O Word, o Excel, o PowerPoint e, em alguns casos, o Outlook também, tá? Porém, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles, certo? Tá, primeira coisa que a gente encontra sobre o pacote do Office são esses programas aqui. Nós temos os aplicativos, as finalidades dele, e alguns deles eles trabalham com extensões também, tá? O primeiro que nós vamos falar vai ser o Word. O Word ele é o quê? Ele é um editor de textos, tá? Ou seja, ele serve para a gente digitar, editar e formatar qualquer tipo de texto. Geralmente o arquivo que o Word trabalha é um arquivo doc ou docx, tá? Lembrando, a extensão doc era para as versões do 2003 a anteriores. Docx ele surgiu a partir da versão 2007 do Office, tá? Então 2007, 2010 e 2013 ele trabalha com a extensão docx. Outra aplicação que nós temos é o Excel. O Excel ele serve para quê? Ele é um editor de planilhas eletrônicas, tá? Como é que ele trabalha? Como é que ele funciona? É uma tabela, uma planilha, e com ela a gente consegue fazer cálculos matemáticos. Ele tem uma infinidade de fórmulas, certo? Que são muito cobradas em provas. Então vocês têm que aprender as fórmulas que trabalham no Excel também, certo? Extensão que ele trabalha geralmente é XLSX, tá? Mesma coisa do Word. XLS, extensão antiga para o 2003, tá? XLSX, extensão nova para o 2007, 2010 e 2013. Uma curiosidade aqui, ó, por que eles criaram essas extensões novas? Por que eles não continuaram com as antigas? Essas extensões novas, elas têm um suporte maior para o layout do documento, certo? Então dá para colocar uma sombra no fundo, algumas coisas particulares nesse estilo que não davam para colocar nos documentos antigos, certo? Então, alguns layouts bem mais interessantes, bem mais intuitivos, como o modelo 3D, que vieram para essas versões mais novas, não tinham nas versões antigas, certo? Por isso que surgiram esses novos formatos. Lembrando, os formatos antigos também abrem nesses arquivos aqui, certo? Então, o Doc abre no Word 2010, o DocX também. Porém, o DocX não abre no Word 2003. Para você conseguir abrir ele, você tem que instalar um programinha à parte, tá? Coisa que é bem simples, o próprio Office já te ajuda a instalar isso e já te ajuda a configurar, tá? Outra aplicação que nós encontramos é o PowerPoint, que ele serve para fazer o quê? É um editor de apresentação em slides, certo? Qual exemplo que eu posso dar para vocês? Aqui a aula nossa. Está toda montada com o programa do PowerPoint, certo? Então ele é um editor de slides, de apresentação, serve para a gente apresentar trabalhos. Então quando você for explanar uma ideia para alguém, certo? Na empresa que você for trabalhar, provavelmente você vai trabalhar através de slides. Extensão dele, PPTX, tá? Mesma coisa, PPT, extensão antiga do PowerPoint. Tá. Daqui para baixo, pessoal, eles são menos utilizados em provas de concurso, tá?
Só se for um concurso muito específico. Uma curiosidade aqui para vocês, ó, as abinhas que vem nesse novo layout do Office são bem semelhantes de um Office para o outro. Então, se você aprender um, os outros vão ficando cada vez mais fáceis. Vai aparecendo uma ou outra função diferente, mas geralmente ele tem bastante abas bem semelhantes de um item do Office para o outro item do Office, certo? Tá, o próximo que nós vamos falar é o Access. O Access ele é um sisteminha que serve para criar e manipular bancos de dados. O que são bancos de dados? Bancos de dados são arquivos que servem para conter várias informações. Por exemplo, conta de vocês do banco, certo? Tem um banco de dados lá que armazena todos os dados do cliente e a gente consegue acessar através do terminal, do caixa eletrônico, certo? Por meio de uma aplicação. Então, o banco de dados serve para conter dados de alguma coisa, certo? A extensão que ele trabalha hoje é o ACCDB, tá? Extensão antiga do Access não é ACC, certo? A extensão antiga do Access é o MDB, tá bom? O único que vem diferente de extensão é o Access. Mudou de MDB para ACCDB, certo? Os outros apenas tiram o X do final. Tranquilo? Tá, próximos programas que nós possuímos aqui é o Publisher, certo? O Publisher ele é bem interessante, tá? Esses daqui para baixo, aliás, o Publisher não, o Outlook. Daqui para baixo, eles não trabalham com extensões, tá? Porque eles não criam arquivos, eles trabalham com outros formatos diferentes. O Outlook, ele é um programinha bem bacana que ele serve para enviar e receber e-mails, gerenciar contatos, agenda e tarefas, certo? O Outlook nada mais é do que um programinha que serve para controlar os e-mails que você tem, certo? Então você abre ele lá, digita o e-mail seu, digita a sua senha e todos os e-mails seus vão abrir já dentro do próprio Outlook, em vez de precisar abrir um navegador, certo? Essa é a única vantagem de trabalhar com Outlook. Porém, você não vai usar o Outlook no computador público, certo? Você usa o Outlook no computador particular. Por quê? Porque senão suas informações vão ficar abertas lá para quem for mexer nele, certo? Então, atenção, tá? Use o Outlook quando o computador for de vocês. Computador particular, pode usar o Outlook. Computador público ou computador que qualquer um vai mexer, certo? Não é aconselhável. É aconselhável você utilizar o navegador, certo? O Publisher, para que serve o Publisher? Ele cria e edita boletins informativos, folhetos, panfletos e sites também, tá? Ele é bem bacana, serve para a gente manipular esses tipos de arquivos e é muito interessante, certo? Esse aqui é mais utilizado para quem trabalha nessa área, certo? Quem for mexer com essa área aqui de design, é interessante trabalhar com Publisher, certo? O OneNote, para que ele serve? Ele reúne e localiza e organiza e compartilha suas anotações e informações, certo? Ele é um programinha que serve para você fazer lembretes, anotações, e você consegue compartilhar essas anotações com outras pessoas da rede também, certo? Ele é bem interessante. Então, isso aqui é bom quando você precisa informar para várias pessoas que está acontecendo alguma coisa, ou se vai ter alguma reunião, alguma coisa nesse estilo, tá? O Infopad, para que ele serve? Ele cria formulários dinâmicos para coletar e reutilizar as informações numa organização. Esses formulários aqui são bem bacanas, tá? São para você distribuir entre a organização ou distribuir de forma para fora da organização também, como em forma de questionários, alguma coisa nesse estilo, tá? Também vai servir se alguém for trabalhar nessa área específica. E o Groove, que ele recebe um nome diferente aqui no layout, que ele é o SharePoint, ou então pode vir no concurso de vocês, SharePoint ou Groove, tá? Ele cria espaços de trabalho, de colaboração, para compartilhar arquivos e trabalhar em projetos. O que são esses espaços de colaboração? São quando nós conseguimos compartilhar uma coisa com várias pessoas da rede, certo? Então vocês precisam trabalhar em um projeto, o seu computador, o computador de outras pessoas ficam todos interligados e as informações que estão dentro deles são comuns para todos, certo? Lembrando, não são todas as informações, são as informações que você adicionar ao Groove, tá? Então, o que você adicionar lá dentro vai ficar comum para todos os usuários que você adicionar naquela aplicação, certo? Esse aqui são os programas que vêm no pacote do Office,
certo? Os mais importantes são quais? Esses três aqui, ó. São os mais cobrados em concursos. Em particular, os mais cobrados é o Word e o Excel, tá? PowerPoint são em algumas ocasiões, porém eu vou explicar alguma coisa sobre ele também, certo? Uma outra curiosidade aqui para vocês, ó, sobre o que nós vamos focar nas aulas nossas, certo? Sobre questões do Word, 90% das questões que cobram em concursos são sobre conhecer as ferramentas e os botões, certo? Organização dos menus e teclas de atalho. Ó, pessoal, o mais complicado do Word é nós decorarmos essas teclas de atalho aqui, ó. O restante é bem tranquilo, certo? Eu já falei para vocês aqui sobre ícones várias vezes. Ícones são bem intuitivos, então quando você olha alguma coisa, já dá para saber o que é na cara, certo? Organização de menus, bem tranquilo também, vou passar para vocês como é que funciona. E teclas de atalho, não tem jeito, tá? Isso aqui vocês vão ter que olhar e vão ter que tentar lembrar também. Vou passar as principais teclas de atalhos que tem no pacote do Word, certo? Excel, 80% das questões do Excel, como é que elas funcionam? Elas cobram saber utilizar as planilhas, certo? Então, como é que faz para utilizar uma planilha eletrônica no Excel? E conhecer suas fórmulas de cálculo, certo? Então, a gente vai precisar focar mais em quê? Em utilizar uma planilha eletrônica e como a gente trabalha com os cálculos matemáticos do Excel, certo? Então, eu vou passar algumas formulazinhas para vocês, bem bacanas. Essas fórmulas do Excel são muito simples, tá? Muito fáceis de serem utilizadas. Então, vocês não precisam ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça com relação a isso, tá? Dentre todos aqui, ó, o que é um pouquinho mais complicado, o que vai ser mais decorado e menos aprendido, vai ser as teclas de atalho, tá? Porém, quanto mais vocês utilizarem o Word, mais vocês vão ver onde ficam as teclas de atalho, porque ele já dá uma instrução de cada tecla de atalho pra gente, certo? Bom, pessoal, falando de Word aqui, ó, vamos para algumas definições, certo? O que é o Word, na verdade? O Word, ele é um processador de texto, certo? E tem uma curiosidade sobre ele, que a partir da versão 2007, fez uma reformulação grande em prol da virtude da facilidade, baseado na linguagem XML, certo? XML é uma linguagem de marcação de texto que serve para dar uma alterada no layout. E aqui nós temos as versões do Word, tá? Não são todas, são as mais atuais. Que é a do 2013, 2010, 2007, 2003 e 2002. Tem mais algumas versões para cima, tá? Porém, não são mais cobradas em concurso. As que são geralmente cobradas em concurso são o quê? Do 2003 para baixo, tá? Então, e o layout tem muita diferença entre o 2003, o 2007, 2010 e o 2013, tá? Essas três últimas versões aqui, ó, são bem semelhantes, certo? Então muda muito pouca coisa. Porém, o 2003, o layout do 2003 para o 2007 é uma reformulação totalmente diferente, certo? Bom, pessoal, aqui eu coloquei para vocês algumas curiosidades, tá? Esse aqui é o Word da versão 2003 e anteriores, tá? A diferença das anteriores é só a cor. A cor das anteriores era aquela cor mais acinzentada, certo? Do 2003, as barrinhas de ferramentas ficavam todas nesse estilo aqui, acima, e a barrinha de menus aqui no início, certo? Versão 2007, como é que ele fez? Ele já colocou um layout mais intuitivo. Então, ficou a abinha de menus aqui em cima, porém essa aba de menus abre em outras janelinhas, certo? E essas janelinhas contêm essas barrinhas aqui, que eram aqui em cima. A gente pode observar que eles colocaram muito mais coisas do que tinha nessa outra versão aqui. Mas a versão 2003, ela tinha uma quantidade muito grande de barras, certo? Em torno de umas 30 barras, mais ou menos, de ferramentas. Se você abrisse todas as barras de ferramentas no Word 2003, você não conseguia nem enxergar a área do texto, certo? De tanta barra que era. Nesse aqui não, ele já fez de uma forma mais intuitiva. Então a gente consegue abrir todas, mas não dá para visualizar todas ao mesmo tempo, certo? Do 2007 para o 2010, o que eles fizeram? Mudaram. A principal alteração foi o quê? Alterar esse ícone aqui do Office para o ícone de arquivo, certo?
E aqui tem uma só de curiosidade, que é o Write. O Write pertence ao BR Office, tá? Então, se vocês forem trabalhar com a ferramenta que vai ser gratuita, vai ser o Write, certo? Os outros aqui, bem tranquilos, tá? Vou passar para vocês como é que funciona no 2003 e depois a gente já pula para o 2010, porque o 2010, o 2007 e o 2013 são bem parecidos, certo? E o mais utilizado atualmente é o 2010. Tranquilo? Bom, pessoal, infelizmente a gente está chegando ao final da aula, certo? Vou voltar com mais aulas aqui sobre esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.